Olá! Hoje vamos mergulhar um pouco nas ideias de Melanie Klein sobre dor psíquica e ansiedade. Para ela, sabe, o sofrimento mais profundo não vem só de fora. Não mesmo. Nasce na nossa própria realidade interna, como uma fantasia inconsciente, né? Exato. E a gente vai explorar como isso se liga assim com a destrutividade infantil, com as posições paranoide esquizoide e depressiva. E aquele conflito eterno, né, entre amor e ódio. Isso. Basicamente, a ideia é tentar entender as raízes do sofrimento humano por essa ótica tão particular dela. E acho que um ponto crucial já de cara é essa ênfase na realidade interna. Klein realmente nos convida a ver a dor não só como uma reação a algo externo. Mas como uma construção ativa. Isso, moldada por fantasias que muitas vezes a gente nem percebe conscientemente. É um mundo interno que dita muito da nossa experiência, sabe? Certo. E Klein identifica, assim, duas dores principais, né? Uma seria a angústia de que a gente possa ter destruído aqueles que amamos, tipo os pais. Sim, essa preocupação com os objetos amados. E a outra, É um medo mais básico, pela nossa própria identidade, pela sobrevivência do nosso eu. exatamente, essa dor funciona quase como um roteiro inconsciente que a gente segue. É interessante que outros, como o Winnicott, também falaram dessa preocupação, né, com os objetos amados. Embora ele explicasse os mecanismos de um jeito diferente da Klein. Mas essa ideia da angústia interna focada nos outros é um ponto de encontro importante. Falando nas origens disso, Klein foi muito pioneira ao ligar a ansiedade da criança com a própria agressividade dela, né? Com certeza. Ela descreveu aquele medo infantil de ter machucado os pais, muitas vezes na fantasia da figura parental combinada. Aquela imagem dos pais juntos que a criança pode fantasiar como algo violento, né? E da qual ela se sente excluída. Você mencionou o caso do Fritz, aquele menino que associava letras e canetas ao coito. E isso bloqueava a curiosidade dele. Pois é, mostra bem como essas fantasias internas podem impactar até o aprendizado, as coisas mais concretas. Totalmente. E essa culpa, sabe, não é algo vago. Ela vem direto dessas fantasias inconscientes de ataque aos pais. Fantasias movidas pela raiva, pela frustração da criança. Mas também tem o outro lado. Sim, também pelo desejo muito intenso de reparar o dano que ela imagina ter causado. É um drama interno muito forte desde muito cedo. A criança se sente responsável pelo bem-estar dos pais de um jeito bem primitivo. E essa dinâmica toda nos leva para as famosas posições kleinianas, certo? A primeira, a paranoide esquizoide. Isso, marcada por um medo intenso de perseguição. Aí entram as defesas, tipo a cisão do ego, aquela fragmentação para separar o bom do mal. Exato. Separar amor e ódio. E também a identificação projetiva. Na posição paranoide esquizoide, então, a ansiedade é de ser aniquilado, né? Um medo pelo próprio céu. Sim, medo de ser invadido, destruído por essas partes mais que foram projetadas ou por objetos internos, ruins, que são representações de experiências negativas que a gente internaliza. E a identificação projetiva, como funciona nesse contexto? É como se a pessoa expulsasse partes indesejadas de si mesma, sabe? E as colocasse no outro. Aquele exemplo clássico dos motoristas que batem o carro. Ah, sim. E imediatamente culpam um ao outro, sem nem pensar direito. É essa projeção instantânea da própria agressão ou falha. Entendi. E a outra posição, a depressiva? Aí o foco muda bastante, né? Completamente. Na posição depressiva, a ansiedade principal não é mais pelo self, é pelos outros, pelos objetos amados. Ah, Surge o medo de que o próprio ódio tenha destruído ou danificado quem se ama. E o medo de que o amor não seja forte o suficiente para reparar isso. nossa. É daí que vem a culpa? Exatamente. A culpa e a responsabilidade genuínas, e o impulso para reparação, tentar consertar o que se acredita ter quebrado. Tá, mas e como a pessoa lida com essa dor depressiva? Parece tão pesada. Olha, muitas vezes, infelizmente, as saídas são as defesas maníacas. É uma fuga dessa dor. Como assim, maníacas? A pessoa pode tentar negar a importância dos seus objetos de amor, sabe? Agir como se não precisasse deles. É uma tentativa meio onipotente de controlar a dependência e a culpa.
Tipo, não me importo. Isso, para não sentir a dor da perda ou do dano que ela acredita ter causado. É um jeito de se proteger. Entendi. Então, no fundo da teoria da Klein tá esse equilíbrio super instável, né? Essa luta constante entre amor e ódio. Sim, ambos vistos como pulsões fundamentais inatas. O amor que vem da gratificação, o ódio que nasce da frustração. Tá tudo lá desde o começo. Faz sentido. E conectando tudo isso, sabe, a ansiedade mais profunda para Klein não é só sobre o conteúdo dos medos ou das culpas. Não é só o que a gente teme. É sobre o quê, então? É sobre a integridade da própria estrutura mental. O medo último é o da desintegração, do colapso psíquico. De a mente não aguentar, sabe? Nossa, Por isso que a capacidade de tolerar essa ambivalência toda de amor e ódio, de reparar os danos fantasiados e a resiliência geral da pessoa são tão cruciais. E essa resiliência depende de fatores internos, mas também do ambiente, claro. então, tentando amarrar tudo, a dor psíquica para Klein é uma vivência bem interna ligada à nossa agressividade, mesmo que em fantasia. A gente fica navegando entre o medo de ser destruído, posição paranoide esquizo, e o medo de ter destruído quem a gente ama, a depressiva. Isso. E o motor disso tudo é esse conflito, amor e ódio, e uma ansiedade constante sobre a própria coesão da mente. Exato. O que nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Se essa dinâmica interna de amor, ódio, medo de perder, medo de fragmentar, se isso tudo é tão central, Sim. como será que a nossa capacidade individual de lidar com a culpa, sabe, de reparar simbolicamente os danos, de buscar esse equilíbrio instável, como isso acaba moldando não só a nossa saúde mental, mas o jeito como a gente constrói nossos relacionamentos e enfrenta os desafios da vida? Fica aí a questão para a gente pensar, né?